A natureza está ligada no bom senso. Eu não vou matar um animal porque ele tem o mesmo direito de existir do que eu. Mas às vezes você vai matar um animal. Você pode matar um animal por uma questão de natureza e sobrevivência, mas não Às vezes você matar mata um uma natural. formiga só porque foda-se. A gente mata a formiga por um acidente, porque a gente não enxerga essas formigas. Às vezes eu piso só porque tá me incomodando. Tudo bem, mas essa é a sua Você natureza. é mau, você é cruel. Não, essa é a natureza dele, a interpretação de como ele vive a vida. Existem pessoas que realmente entendem que todos os seres têm o mesmo direito de existir e devem ser respeitados. A mesma formiga não pediu para nascer, ela nasceu. O mesmo cachorro pediu para nascer, mas ele nasce, ele existe. Eu tenho que respeitar esse ser, entende? Todos os seres nascem de uma maneira incondicional. Essas almas, entre aspas, são colocadas no mundo por uma necessidade. Se você tira a necessidade de pré-existência deles, você está sendo um Deus julgador. Você é Deus de tudo. Você pode pegar uma arma e matar uma pessoa. Você está julgando uma pessoa pelo quê? Qual é o motivo que você considera suficiente para tirar uma vida? Sim. Entende? Você é Deus, porque você predetermina a condição de existência de qualquer ser. Verdade, né? Meio bizarro. Pensa, não de qualquer ser. Eu não consigo matar o Trump. Qualquer ser, cara. Você pode. Não posso. Só que você vai morrer. Ué, não tentaram? Ele tava na Casa Branca lá, Então, conversando, tentaram. fazendo uma... E atiraram lá dentro. Pegaram o segurança, machucaram o segurança. Caralho. Sofreu um atentado. Não sabia, não tinha. O Kennedy morreu. Sim, Mataram. sim. O Oswald lá acertou a cabeça. Dizem que foi o Oswald, né? Matou o Kennedy. Mas não foi qualquer cidadão. Né? Entende? Mas não importa. Você pré-estabelece a condição de existência dos seres. Você se torna um Deus. Você pode dar vida. Você pode engravidar uma mulher e gerar um filho. Você cria. Você dá a chance de alguém existir. Fala que você é um deus ou é forte demais pra mim? Não é. Se você pode ter propriedades a quem é divino, mas... É que as pessoas prendem as palavras. A quem? A quem o quê? Ao divino. Divino. Tá. É que a gente coloca Deus... Fala simples, cara. Desculpa. Porque tu fica falando, tentando falar bonitão, aí se enrola todo, caralho. É verdade. Eu até esqueço que eu falo. Então, vamos lá. Antigamente, se você pegar a Babilônia, a Mesopotâmia, os persas, os sírios, todos os povos, eles tinham um Deus. O conceito de Deus, a palavra Deus, significa governador na tradução. Todos tinham um governador. Cidade de Baalbek tinha Baal. Você tinha Ninlil, Enlil, que eram os senhores que regiam um povo. E eles eram considerados como governadores. A tradução ao pé da letra coloca como deuses. Se você pegar a Bíblia do rei James, King James de 1610, fala, foram os deuses que colocaram o homem na terra. Entendi. Ou seja, deuses, nós estamos falando de dois deuses, por exemplo, Enlil e Enlil, que eram irmãos, um homem e uma mulher, que davam a vida para as pessoas. Eles predeterminavam agricultura, economia, política, questões sociais. Eles governavam um império. O Rio Tigre e o Eufrates, que eram os dois maiores rios. Quando Nabucodonosor começa a destruir e unificar em um único Deus, ou seja, Nabucodonosor como Deus, ele vai destruindo todas as imagens, todos os bustos, todas as imagens dos outros deuses. Baal, que era o rei da cidade de Baalbek, chega para Nabucodonosor, e isso é real, e fala para ele, cara, não destrua a minha cidade. E todos começaram a ficar preocupados porque eles estavam perdendo o império. E ele não quis saber. Ele arrastou tudo e matou todos. Quebrou todas as imagens, falando, só pode haver um Deus, Nabucodonosor. Entenderam? O conceito de Deus, de novo, é uma palavra forte quando a gente não entende a etimologia da palavra. Mas quando você pega a palavra e começa a entender que em outros idiomas ela tem outra condição, ou seja, chama-se governador, então você entende que os deuses daquela época eram pessoas normais, Entendi. de carne e osso. Tá. Então, realmente, a resposta para minha pergunta lá, Já se tu foi acredita dada. em Deus, é realmente complexa, né? Então, quando você entende história e você vai atrás desse contexto bíblico real, você vai ver que a Bíblia foi do grego koiné, foi passada para os outros idiomas e foi interpretada pelas pessoas de acordo com como elas queriam ou acreditavam.
Então unifica-se a ideia de Deus, cria-se um único contexto. Entendi qual que é a tua visão da parada. Cara, teve um momento aí que você falou sobre a vida e tal, que os animais têm a mesma... Pessoas acreditam que os animais têm o mesmo direito de viver que todos os outros seres e tal. Mas assim, esse lance dessa manifestação pós-vida, ela só se dá com os seres que têm consciência. Perfeito. Então não existe um fantasma de cachorro. Existe fantasma de cachorro porque cachorro tem consciência. Ah, é? Vamos lá. Qual é a consciência de um animal? Ele tem consciência. Ele sabe que você é o dono dele. Ele tem consciência da sua existência. Ele tem consciência das necessidades dele. Eu preciso comer, preciso existir. Eu sou seu Tamagotchi, cara. Tá. Ele olha pra você, você tem certeza que ele tá te olhando de verdade, que tem alguma coisa lá dentro. É uma alma lá dentro. Então, por observação e vendo essa consciência ainda pequena, mas é existente essa consciência, ele é vamos dizer assim, um princípio de evolução. Tá. Então os reinos, mineral, vegetal, animal e o reino humano, eles se correlacionam. No budismo, por exemplo, eles acreditam que uma pedra é uma consciência adormecida. Eu estou falando uma alegoria para você entender, tá? As plantas têm consciência? Tem. Se você for conversar com botânicos, eles vão falar que existem testes interessantes, que eles colocam uma planta no escuro, eles abrem um pequeno raio de luz, essa planta, ela se dirige para o raio de luz. Ela tem a consciência do que vai fazer com que é a existência dessa planta, a água e a luz. Mas isso não é uma consciência, né? É uma forma de consciência porque ela tem uma percepção. Caso contrário, ela nasceria e morreria na hora, mas ela preexiste de acordo com algumas condições. Não necessariamente, porque a planta é tão simples que poderia ser programado num robô, entendeu? Não é que tem uma consciência, é não que sei como programar a planta num robô. Programar algo que tipo busque a luz solar e depois cresça e expanda para lá não é algo complexo que precisa de consciência. Mas é o princípio da existência da sobrevivência. Químico da própria natureza da parada. Mas isso pré-estabelece uma condição. É que eu acho que a consciência, quando a gente pensa em consciência, a gente pensa numa parada muito mais complexa. Sim, mas porque a gente está acostumado com princípios de eu, ligado à psicologia, a parte mental do próprio indivíduo, mas não a consciência como o mundo funciona. O planeta funcionaria sem o ser humano. Então ele já tem uma consciência de pré-existência. Ele se enquadra, o habitat do planeta em si só. Se tirar o ser humano, ele continua pré-existindo. Mas é que pra mim a consciência é quando a gente entende que a gente tá vivo, tá ligado? E a gente entende o que tá acontecendo, entende que a gente é uma unidade, entende... quando eu te fiz a pergunta sobre o cachorro, era isso que eu tinha na cabeça. Tipo, eu sou consciente... Por que eu acho que eu sou consciente? Porque eu tenho noção que eu existo e tô vivo. Eu olho no espelho e eu me vejo. O cachorro não necessariamente fez essa ciência, eu entendo. entendeu? Mas é uma percepção, vamos dizer assim, da existência do eu como um todo. Mas não de mas é exatamente o budismo isso. Não acredita no eu, né? Claro que acredita, só que no eu psicológico não. Então... Num outro eu. A gente tem 8 consciências no corpo. 8. Pô, ferrou. Só tem uma consciência da minha existência. Não. Você tem a sua consciência sensorial. Tocar... Mas é cheiro, consciência ou ouvir. ciência? Não, é consciência, porque aquilo te dá uma razão. Se você pega esse copo, você vai se sentir gelado, vazio, porque você não tem o peso. Você predetermina o que é isso. Essa consciência que te dá é a parte sensorial. Pesar, tá vazio. Gelado. A minha mão percebe. Essa consciência vem para minha mente e predetermina por uma outra consciência que interpreta esse tipo de coisa. Ela interpreta o que eu estou fazendo. E aí a gente tem outras consciências relacionadas a isso. E o eu é uma consciência também dentro do budismo. Mas é um eu que ele não é um eu da minha existência, mas é um eu desde a minha origem até hoje o que eu sou. Todas as minhas ações e reações erradas na vida, tudo aquilo que fica registrado como um eu. Quem eu sou como indivíduo, minhas necessidades, minhas habilidades, minhas deficiências, tudo. E a partir dessa consciência é que gera o efeito kármico. Então você diria, de um jeito... Cara, eu sou completamente leigo. Vamos lá. Falei que havia uma porrada de pergunta idiota. Então você diria que uma planta é o que é um princípio de consciência. Esse princípio de consciência evolui? Evolui. E daí ele evolui e aí, sei lá, pode vir... animal. Se tornar uma consciência animal. E do animal para o ser humano. Entendi. Então isso daí responderia... Isso é o budismo. E do ser humano vai pra onde? Vai pra Punta del Leste. Não, eu tô brincando. Aí vai de novo para um processo de encarnação. Salve, salve família. Muito bom esse corte que você assistiu, né?
Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. wiseuponline.com.br/flow, tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br/flow, que ainda ajuda a gente.